Bom dia, meus irmãos. Alegria estar com vocês. Muito tempo sem ver muitos de vocês, mas é sempre uma alegria poder compartilhar desses momentos juntos. Eu tenho o privilégio hoje de conversar com os irmãos sobre essa continuidade aqui das nossas aulas da Escola Bíblica Dominical da Quarta Igreja Batista. E hoje, de forma especial, a gente vai estar conversando um pouco sobre os fatos marcantes do início da Igreja de Cristo, mais especificamente sobre os sermões, os principais sermões ali registrados no livro de Atos dos Apóstolos, ok? Quero convidar então os queridos a nesse momento baixar a sua cabeça e irmos juntos em oração a Deus. Pai amado, Deus querido, muito obrigado por esse dia, pela tua misericórdia, bondade sobre nós. Muito obrigado por termos o privilégio de estudar a tua palavra, Deus. Peço nesse momento que o teu Santo Espírito nos dê entendimento, Pai, que acima de tudo possamos obedecer a tua palavra, Deus, aplicá-la em nossas vidas. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, gostaria de conversar com vocês hoje sobre esses 5 sermões. É claro que o nosso tempo ele acaba sendo limitado, senão a aula até online eu sei que ela se torna cansativa. Então, um desafio que eu coloco já para os irmãos aqui é realmente no término dessa aula, quando vocês julgarem ali oportuno, fazer uma leitura mais detalhada de cada um desses sermões. Aqui a gente só vai passar pelos aspectos principais de cada um deles. Tá? Bom, um pouquinho de contexto aqui. A gente está falando dos sermões registrados no livro de Atos dos Apóstolos, livro escrito por Lucas. Tá? E um ponto importante, a gente já começa no livro dos Apóstolos, do livro de Atos, tendo ali o registro da ascensão de Jesus. E Jesus, então, a igreja já começando a sofrer perseguição naquele momento também. E Jesus ele já coloca para os seus discípulos que eles esperem em Jerusalém a descida do Espírito Santo. Tá? Então ali a gente tem que essa capacitação para proferir esses sermões é uma capacitação vinda do próprio Deus por meio do seu Espírito Santo. A intrepidez, a ousadia em que homens que eram considerados iletrados, homens que não tinham talvez um padrão, a maioria deles, para aquela época, por tomar o exemplo de Pedro, né? Porque Paulo já assim tinha muita educação na lei judaica, mas Pedro, por exemplo, não tinha, e era uma das coisas que inclusive surpreendia as pessoas quando viam ele falando com toda a intrepidez. E então a gente percebe nitidamente essa característica nos sermões, dessa capacitação, dessa ousadia trazida pelo Espírito Santo. São sermões a diferentes públicos, então temos ali alguns proferidos já ao povo de uma forma geral, outros já na Grécia, lá em Atenas, por exemplo, outros lá nas sinagogas. E cada um, a gente percebe que quem está falando tem a sensibilidade de adaptar ou de contextualizar aquela palavra para o seu público. Então a gente vai ver alguns detalhes mais sobre isso, mas é interessante essa inteligência conferida por Deus, essa sensibilidade para que cada um conseguisse atingir ali o objetivo, que é o chamado ao arrependimento e a demonstração de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Então, basicamente esse é o nosso contexto. O primeiro sermão que eu gostaria de dividir aqui com os irmãos, ele está registrado no livro dos Apóstolos, de Atos, no capítulo 2, nos versículos de 14 a 42. Tá? Então, ali a gente tem os discípulos, como eu falei, reunidos em Jerusalém no dia de Pentecostes, no dia da festa. Peço até desculpa pela falta ali, faltou um N no Pentecostes, no título.
E aí temos então a descida do Espírito Santo, uma manifestação que acabou era o cumprimento de uma profecia registrada, né, já no livro de Joel. E aí eles têm o poder, o dom de falar em línguas. E isso causa grande espanto nessa época da festa. Então tinha pessoas de diferentes lugares, né, que falavam diferentes línguas lá em Jerusalém. E quando eles veem os discípulos falando ali nas mesmas línguas maternas do que essas outras pessoas, eles ficam atônitos. E não entendem também como que eles conseguem falar dessa forma também, coisas que vinham sendo, que foram ditas principalmente por Pedro. Então, nesse momento, alguns, né, ficam maravilhados e outros começam a zombar. Então, até tem essa frase ali em Atos 2,13, né, onde eles entendem que os discípulos estavam embriagados. E aí onde se levanta Pedro. Então é o primeiro sermão que a gente tem formal. E Pedro demonstra que ali não havia ninguém embriagado, mas o que estava acontecendo ali era o cumprimento dessa profecia registrada em Joel. E Pedro continua ali dando o testemunho de que Jesus ele é o Messias, né? E mostrando ali como esse Jesus, então Pedro vai discorrer para provar que Jesus é o Messias, e há uma chamada ao arrependimento, ou seja, ao demonstrar que Jesus é o Messias, há uma forte mensagem, né, de claramente o fato deles terem crucificado, aquele povo que estava ali, ter participado na crucificação do Messias. Mas, ao mesmo tempo, há um chamado e uma oportunidade ao arrependimento. E aí a gente tem o registro das primeiras conversões, registradas ali em Atos 2,41, dizendo que naquele dia foram aproximadamente 3.000 pessoas que tomaram a decisão por Cristo após esse sermão de Pedro. Um próximo sermão que a gente tem é também na continuidade do livro de Atos, no capítulo 3, foi proferido por Pedro. A gente vê muito os primeiros sermões, basicamente Pedro sendo o principal protagonista, e no segundo momento já Paulo. Nesse sermão de Pedro, um pouquinho do contexto, então ele e João tinham subido ao templo para a oração, e ali existia um coxo que ficava, eu acho que era a Formosa, se não me falha a memória, a entrada do templo. Bom, que acontecia quando essa pessoa, né, que ele era um coxo de nascença, e ele era colocado ali, realmente, à porta do templo chamada Formosa, isso mesmo, para pedir esmola. E Pedro e João, quando iam entrar no templo, então ele implorou que eles dessem uma esmola, mas Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós, lá no capítulo 3, no versículo 4, no versículo 5, ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita o levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, deu um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu-o todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceu. Então a gente tem ali, a partir dessa cura do coxo, ela, na verdade, o que ela traduz é uma demonstração clara do poder de Jesus. Então, Pedro vai começar a falar nesse discurso, nesse sermão, de que não foi pelo poder dele, mas pelo poder de Jesus que essa pessoa foi ali curada.
Então Jesus é apresentado como a fonte da cura de todos os males que alcançam a existência humana. E importante aqui também colocar que há uma demonstração também ao longo de todo esse sermão da misericórdia de Deus em oferecer, todos os sermões têm esse elemento, de oferecer o arrependimento, o chamado a entrega de vida em Cristo Jesus, a Cristo Jesus. Então ali, agora, irmãos, ali registrado em Atos 3, 17 e 19, e agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Ou seja, está demonstrando que tudo isso que estava acontecendo já estava previsto pelos profetas. E aí o chamado, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então ali a gente tem como resultado mais de 2.000 convertidos, né? Então o número já alcança aí uns 5.000, somando os 3.000 do primeiro sermão. E na sequência, bom, como eu falei, despertou diferentes vamos dizer, diferentes reações, né? Porque para muitos dos sinédrios ali, das lideranças judaicas, despertou foi inveja. Eles acabaram sendo presos na sequência e eles foram chamados a não pregar mais o nome de Jesus. Mas o que surpreende é que, mais uma vez capacitados pelo Espírito Santo de Deus, eles declararam que eles continuariam a anunciar, porque mais importante é agradar a Deus do que agradar aos homens. Tá? Então, eles ficaram um tempo presos, foram libertos por ação milagrosa de Deus. Bom, eu vou passar aqui para o próximo sermão, senão eu vou acabar me estendendo muito em cada um deles. Tá? O próximo aqui é registrado no capítulo 7 de Atos, que é Estevão. Então Estevão ali ele foi é considerado o primeiro mártir cristão. Ele na verdade era um homem que a Bíblia descreve como ele ajudava ali os apóstolos também, ele havia sido nomeado, impuseram as mãos sobre eles, e era alguém que fazia grandes prodígios e grandes sinais entre o povo. Ali as autoridades escolheram ele, então eles foram feitas várias acusações diante lá no Sinédrio mesmo, e acusações mentirosas mesmo, na verdade até foram subornados homens para poder falar mal. E aí no momento da defesa dele, ele começa a apresentar toda a história de Israel, ele começa lá desde Abrão, e ele demonstra, vai discorrendo, passa Moisés, passa Davi, tudo até demonstrar que Jesus é o Messias esperado. Então, as autoridades ali, judaicas, elas se enchem de fúria por todas as coisas que ele colocam, e ele começa a ser apedrejado, ele é arrastado para longe e ele é apedrejado. E confesso, irmãos, que para mim o que mais me impacta, talvez uma das coisas que mais me impacta é tentar, se é que é possível, colocar-se no lugar de uma pessoa que está sendo apedrejada, e nesse momento você ter a capacidade de falar o que está registrado ali em Atos 7, 58 a 60. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Isso aí a gente vê no próprio Jesus, quando ele também pede perdão
por aqueles, pelos pecadores, ali no momento da crucificação, por todos que estavam fazendo aquilo com ele. E a mesma coisa Estevão. Então, isso aqui eu tenho plena convicção de que não é pela ação humana, você no momento de dor, de ser apedrejado, você ter a capacidade de pedir perdão, que Deus não impute esse pecado àqueles que assim estão fazendo. Irmãos, depois disso, então, a gente tem a dispersão da igreja, a partir disso, ali por toda a Judéia, por Samaria. E a partir disso, quem assume um protagonismo maior é Paulo. Então, temos ali todo um registro da conversão de Paulo. Né? Paulo, inclusive, estava presente no apedrejamento de Estevão. Ele consentiu com isso, a Bíblia narra. Mas a gente depois tem a conversão de Paulo sendo narrada. E aí Paulo se torna um grande seguidor de Cristo. E a gente tem as viagens missionárias feitas por ele, e logo numa primeira viagem missionária ele pregou em uma sinagoga, que é lá na Antioquia da Pisídia, atualmente é Turquia, aquele território, e ele nesse momento ele demonstra, porque ali ele tem um público dos judeus que conheciam a lei, conheciam as profecias. Ele então vai ao longo desse sermão demonstrando todo o cumprimento dessas profecias em Cristo Jesus. E ele também, como todos os exemplos que a gente citou aqui anteriormente, ele também vai para esse chamado ao arrependimento, registrado ali nos versículos 38 e 39. Seja vós, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo o que, pela lei de Moisés, não pudeste ser justificados. Por ele é justificado todo aquele que crê. Bom, a gente teve reações diversas ali também, nesse momento que Paulo prega. A gente teve, então, parte tomou a decisão de seguir a Jesus e outra parte, na verdade, tomou a decisão contrária. Bom, aqui mais um dos sermões que é registrado no livro de Atos, no capítulo 17, irmãos, que aconteceu em Atenas. Então, Atenas aí era considerado o berço da filosofia no mundo antigo. Então, ali a gente teve basicamente muitas pessoas ali influentes que tinha-se a arte de falar em público. Paulo é chamado ali a falar então no Areópago, para poder apresentar então o Evangelho. Uma das coisas que chama a atenção, logo um pouquinho de contexto, quando Paulo chega ali, ele tem o espírito dele se revolta em função de toda a idolatria que ele vê na cidade. E Paulo começa pegando, vamos dizer, uma brecha ali, ou pegando um gancho, né, fazendo uma conexão com uma das estátuas, das imagens que tinham, que era o Deus desconhecido. Então, na verdade, Paulo, com muita sensibilidade dada por Deus, com toda certeza, ele começa a falar desse Deus desconhecido, que é o Deus criador de todas as coisas. E a partir disso ele discorre, demonstrando que esse Deus ele enviou Jesus e chamando a todos para o arrependimento. Então, ali em 30:31, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Então, quando Paulo fala de ressuscitar dos mortos, também acaba gerando reações bem diferentes. Alguns começaram a escarnecer, mas outros creram e seguiram a partir disso a Jesus, seguiram Paulo, continuou,
ensinando-os a partir disso. Então, meus irmãos, aqui a gente teve a oportunidade de passar rapidamente pelos sermões, mas eu gostaria de desafiar o irmão e a irmã para que haja um tempinho de leitura de cada um deles, porque tenho plena convicção de que assim como Deus usou essas palavras para tocar naqueles corações, naquele momento da história, essas palavras elas têm todo o poder para transformar os nossos corações. Meu desejo é que Deus esteja fazendo com que a palavra dele venha a permanecer no teu coração, a dar frutos no devido tempo, e que ele continue a abençoar a sua vida, a vida da sua família, de forma abundante. Um grande abraço.